E nós agradecemos ao Senhor por tudo, Pai. Em nome de Jesus, amém? É muito bom a gente ter comunhão com o Senhor e às vezes a gente não dá valor ao privilégio que nós temos de estar. Toda primeira segunda-feira nós estamos no mês de agosto. Então hoje nós vamos consagrar ao Senhor esse ato profético nosso de vir à igreja, de estar aqui, de receber a palavra que vai abençoar o nosso mês. Nós estamos aqui num ato profético pedindo a bênção do Senhor para esse mês de agosto, para que Ele abençoe todos os dias desse mês. E nós louvamos ao Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, amém? O Senhor já abençoou todos os meses que nós consagramos ao Senhor, porque é assim, Ele abençoa. E em cada dia desse mês, nós vamos confiar nele. E a palavra que nós vamos receber hoje vai ser a palavra que vai nos alimentar. Por isso que nós precisamos prestar atenção e entender na direção do Senhor para a nossa vida nesse mês, amém? Porque Ele já sabe tudo, nós não sabemos de nada. Então Ele já sabe aquilo que a gente vai precisar. Eu queria convidar você agora, que trouxe seu dízimo, sua oferta, a vir até o altar com gratidão no teu coração, trazendo ao Senhor a parte que pertence a Ele, amém? Amém? Vamos orar ao Senhor, agradecendo a Ele. Pai, em nome de Jesus, nós louvamos e agradecemos ao Senhor
porque o Senhor abençoou e por isso que cada um trouxe no teu altar, trazendo, Senhor Deus, a parte que é do Senhor, que o Senhor venha abençoar cada um, dando sabedoria, graça, direção em todas as coisas, livrando de todo mal, que cada um tenha uma vida próspera, uma vida abençoada. Pai, eu peço ao Senhor, não apenas na vida financeira, mas que o Senhor venha abençoar a saúde, que o Senhor venha abençoar o trabalho, que o Senhor venha abençoar a vida emocional, espiritual, que o devorador seja repreendido e cada um seja abençoado para a tua glória, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, ontem os jovens venderam açaí depois do culto, mas ainda tem ali. Então, quem quiser já deixar encomendado, só depois do culto sair e pegar. Então, quem quiser açaí, pode pegar depois do culto, que os jovens vão servir hoje também. Amém? Quarta-feira nós temos culto, quinta tarde da bênção, e sábado nós não vamos ter o culto dos jovens, porque nós vamos ter um casamento aqui. Amém? E domingo de manhã também não teremos escola bíblica, porque é dia dos pais. Então, domingo de manhã não haverá escola bíblica, porque é dia dos pais. E sábado à noite nós não teremos o culto dos jovens, porque haverá um casamento aqui. Amém? Vamos nos colocar de pé, vamos adorar o Senhor, vamos preparar nosso coração para a palavra. O meu Deus é fiel, nunca desistiu de mim. Ele vai concluir a boa obra em minha vida, a boa obra em minha vida. Tenho fé para ver o impossível acontecer. Tenho voz para clamar, ressuscitar o que morreu em mim, ressuscitar o que morreu em mim. O meu milagre está em ti, o que eu preciso vem de ti. Põe um fim na minha dor e restaura os meus sonhos. Eu não me canso de clamar, eu preciso de um milagre. Não perdi a minha fé, minha história vai mudar, minha história vai mudar. Tenho fé, cante isso aí, querido, para ver, creia nisso, o impossível acontecer. Eu tenho voz
meus sonhos. Cante. Eu não me canso de clamar. Eu preciso de um milagre. Não perdi a minha fé. Minha história vai mudar. Minha história vai mudar. Aleluia, glória a Deus. Feche os seus olhos. Você acabou de cantar uma canção que diz que a sua história vai mudar. Então eu gostaria que você apresentasse a Deus agora no que você precisa que a sua história mude. Você pode fazer isso agora? Você pode colocar em palavras aquilo que você precisa ser ajustado, aquilo que você necessita, que precisa ser mudado. Existem coisas que precisam ser ajustadas, outras mudadas. Outras precisam de uma atitude sua, sutil, às vezes mais incisiva e agressiva. Eu quero que você fale com Deus agora. Coloca diante dele as coisas que têm te feito mal, que ao pensar você não tem podido, não tem encontrado saída, não tem encontrado solução. Você diz, Deus, na terra eu não vejo solução, não consigo ver. Por isso eu preciso que o Senhor me eleve e o Senhor me mostre a solução do alto. Eu preciso de uma solução do alto. Eu sei, Deus, que tudo começa dentro do meu coração. Tudo começa com a disposição em eu ouvir a Tua palavra, atentar para os Teus mandamentos, discernir a Tua vontade. Tudo começa aí, diz para Ele, tudo começa aí. Tudo começa no momento em que eu ouço a voz do Teu Espírito e eu atento para a Tua misericórdia. E eu quero também, Deus, saber aquilo que eu estou fazendo, que está errado. Aquilo que eu estou fazendo que não tem agradado aos Teus olhos. E aquilo também que eu não estou fazendo que eu deveria fazer. Senhor, essa noite é a noite de primícias. É a festa de primícias, é a festa da colheita. A festa de Pentecoste, onde os frutos eram apresentados diante do Senhor, elevados como uma oferta alçada, destinados a reconhecer que o Senhor é Deus. Nesta noite nós estamos aqui reconhecendo o seu senhorio, reconhecendo que o Senhor é Deus acima de tudo e de todas as coisas, declarando a soberania do Senhor sobre o trabalhador, sobre aquele que põe as mãos no trabalho, sobre aquele que precisa da bênção do Senhor sobre as sementes, sobre aquele que nesta noite aqui presente ou na sua casa, precisando de uma direção de trabalho, uma direção financeira. Deus, nós te pedimos neste momento, em nome de Jesus, que o Senhor venha maniatar todos os sabotadores da força, que o Senhor venha quebrar e desfazer todos os grilhões embaraçosos, toda a mentalidade que Satanás tem trabalhado para produzir dentro deste ser, dessa alma, deste homem, dessa mulher, desse jovem, todo o instinto negativo, todo o incentivo maligno, Deus, que muitas vezes Satanás planta no meio dos seus. Nós te pedimos pelo poder da tua palavra, que é limpadora, que estrutura, que abençoa, a tua misericórdia, em nome de Jesus. Diga amém. Eu quero que você abra comigo a sua Bíblia em 1 Crônicas. 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 10. Nós temos vivido um tempo onde as pessoas têm perdido a força. Força para viver, força para existir, força para lutar, força. E nós temos percebido também que Satanás tem trabalhado, para que isso aconteça. De um lado nós temos o Espírito Santo, nós temos a palavra de Deus. De outro lado nós temos uma hoste espiritual tremenda, que já boicotou, já sabotou muitas vidas. E nós precisamos ter habilidade para lidar contra isso. 1 Crônicas 29, versículo 10. Por isso Davi louvou o Senhor na presença de toda a congregação e disse Davi: Bendito és tu, Senhor Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade em eternidade. Tua, Senhor, a magnificência e o poder, a honra, a vitória e a majestade.
porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu é, Senhor, o reino, e tu te exaltaste por cabeça sobre todos. Riquezas e glória vêm de ti, e tu dominas sobre tudo. Na tua mão há força e poder, e na tua mão está o engrandecer e o dar força a tudo. Diga, é Deus quem dá força. Pode sentar-se. Bom, nós sabemos que quando nós estávamos longe de Deus, nós tínhamos alguns padrões a seguir, alguns exemplos, alguns conselhos, e nós não tínhamos muito norte e não tinha muita centralização. E aí, quando nós chegamos para o Evangelho, fomos adotados por Deus, por meio de Cristo Jesus, nós entramos dentro de um universo enorme, um universo que nos ensina todas as coisas e que nos ensina também a sermos fortes. Quando você vê na galeria dos heróis em Hebreus, e você vê aqueles homens que tiraram da fraqueza a força. E quando você lê lá, tiraram da fraqueza a força. Aí você pergunta assim, como é isso? O que funciona? O que acontece? Quando nós servimos a Deus, eu e você servimos a Deus, nós vamos conhecendo o Senhor de uma tal maneira e nós vamos compreendendo de que maneira Deus nos usa para nos fazer mais fortes. Existem algumas ações de Deus para nos fortalecer. Primeiro é a palavra. Segundo é a oração. E terceiro é a decepção. No que a palavra te faz forte? A palavra entra dentro de você e ela vai lavando a sua alma, limpando o seu coração, retirando experiências, retirando traumas, sentimentos e assim por diante. E a oração? A oração é o seu ato, onde você lança diante de Deus todas as suas misérias, toda a sua compreensão, incompreensão, afetos e assim por diante. E a decepção? A dor. A dor entra dentro de um lugar muito profundo, um lugar de tesouros, tesouros humanos, tesouros onde os apegos, as idolatrias, os apreços, o carinho, o afeto, a dedicação. A dor entra ali e ela vai fazendo uma separação, e ela vai separando. Assim como um ourive separa o ouro da escória, a prata da escória, e ela vai separando. E aí a escória vai indo embora e só fica o quê? A inteligência, a compreensão. Eu falo de dores das quais Deus está sobre o domínio. Porque existem dores que acontecem comigo e com você, que Satanás quer presidir sobre elas. E quando Satanás preside sobre as dores humanas, só resta tragédias, só ficam as escórias. Mas quando Deus preside, as escórias vão embora. E fica o quê? Fica a inteligência, a experiência, a sabedoria, o conforto, o consolo. Fica a dependência de Deus, a maturidade. Sabe de onde vem a maturidade? De uma dor bem coordenada, de uma dor que foi usada para o seu bem. A maturidade vem daí. A maturidade ela não vem das experiências que você teve, que compreendeu da sua maneira ou eu. Não. A maturidade vem das dores que nós tivemos na vida. Dores muitas vezes conosco mesmo, decepções pessoais, situações pessoais, e que você aprendeu, e você entendeu, e você compreendeu coisas que você não compreenderia sem. Eu quero falar sobre os boicotadores da força. E eu quero começar falando sobre Caleb. Quando eu falo de Caleb, eu falo de tempo. Quero que você vá comigo em Josué, capítulo 14. Josué, capítulo 14, versículo de número 10. Por que o tempo é um boicotador da força? Porque as pessoas têm dificuldade de saber esperar. Dificuldade em saber olhar Deus trabalhar. Deus não está trabalhando quando as coisas apenas estão se movendo.
Deus não está trabalhando quando as coisas estão mudando de lugares. Deus não está trabalhando apenas quando você está enxergando. Deus trabalha o tempo todo. A Bíblia diz: nunca se viu e nunca se ouviu um Deus que trabalha para aquele que nele espera. E a Bíblia diz assim, que o homem que não entende os tempos é como um pássaro preso em rede maligna, não entendendo os tempos que estão vivendo. O salmista Davi dizia: os meus tempos estão nas mãos de Deus. Saber esperar o tempo para que as coisas aconteçam é tão fundamental quanto fazer alguma coisa. Nós somos ativistas e muitas vezes proativos de uma forma negativa. Queremos estar sempre inovando, sempre mudando, sempre fazendo, sempre nos movimentando. Mas muitas vezes o meu e o seu movimento é uma atitude de um desespero, atitude de uma ansiedade, atitude de uma impaciência. Quando eu falo sobre paciência, eu me lembro de uma pessoa que ficou 3 anos e meio à beira de um riacho e parte desse tempo escondido na casa de uma viúva, sem fazer nada, apenas orando e falando com Deus. Elias. Saber esperar é tão importante quanto fazer coisas. Aprenda a esperar Deus trabalhar. Aprenda a esperar Deus mover coisas. Aprenda, seja forte para esperar. Por quê? Porque os frágeis, os fracos, eles têm necessidade de sempre estar adiante de alguma coisa, sempre estar empoderados com alguma coisa. Eles sempre sentem necessidade de estar evidenciados. E quando Deus te ensina, vai para trás, deixa eu ficar na frente. Deixa eu pilotar, deixa eu comandar, deixa eu ir adiante, deixa eu trabalhar. E a paciência, onde fica? Continuar vivendo dentro daquele contexto do qual você quer ficar rapidamente livre. Estar vivendo dentro daquela situação onde o futuro é aquilo que você mais ambiciona e o que você mais deseja. E Deus te mostrando o presente, te ensinando a valorizar o presente, porque o meu futuro não precisa da minha força. O que precisa da minha força é o meu presente. Porque a minha força empenhada no meu presente é quem vai criar o meu futuro. E quando eu não valorizo o meu presente, e quando eu não trabalho, e quando eu não faço, e quando eu não vivo aquilo que eu tenho nas mãos, e quando eu fico olhando para Deus impaciente, esperando o tempo mudar, esperando as estações mudarem, eu estou olhando para Deus e dizendo para Ele: Senhor, eu preciso que o Senhor faça algo. A Bíblia diz assim que Caleb esperou 45 anos para receber o que havia sido prometido a ele. Quanto tempo você está esperando? Há quanto tempo? As decisões na sua vida erradas foram porque você não soube esperar. Quando eu e você sabemos esperar em Deus, sabemos confiar em Deus, nós tomamos decisões certas, porque somos o segundo em tudo. Todas as decisões que eu tomei errada na minha vida e você, foi porque não soubemos esperar. Deus trabalha, só que Ele quer que eu e você creamos nele, confiemos nele, acreditemos nele e saibamos que a impaciência com o tempo é um sabotador de força. Você começa a perder a força, porque você começa a experimentar coisas que não dão certo. Você começa a fazer coisas que não dão certo. Você começa a desesperar-se, você começa a tirar para todos os lados. De repente, quando você percebe, você está fraco. Por quê? Por não saber esperar. Deixa eu dizer uma coisa para você. Para ser paciente, tem que ser forte. Pessoas frágeis não são pacientes. Somente pessoas fortes sabem esperar em Deus. A Bíblia diz, versículo 10, e agora eis que o Senhor me conservou, Josué 14, 10,
em vida, como disse, 45 anos são passados, desde o dia que o Senhor falou a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E agora, eis que hoje tenho já 85 anos. E ainda hoje, lembrando, né, que mesmo com 85 anos, Davi morre com 70, tá? Um pouco adiante. Ele diz assim, andando Israel no deserto, e agora é isso que hoje tenho 85 anos, e ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força? Então, tal é agora a minha força, tanto para a guerra, quanto para sair e para entrar. Quando você olha para você, e você vê o ápice da sua força, qual foi? Qual foi o ápice da sua força? Qual foi o momento da sua vida que você não via dificuldades, que você não via empecilhos para sonhar, você não via barreiras para acreditar? Qual foi a época da sua vida que você planejou algo, colocou aquilo com tanto zelo, cuidado e carinho aos pés do Senhor, e você orava e consagrava e sonhava e pedia, e aquele começo pequeno, aquele começo tímido, para você era um palácio, para você era a realização dos seus sonhos, você amava tudo que via, tudo que fazia. Esse era o começo da sua força. E muitas vezes hoje você tem o triplo, 4 vezes mais do que isso. E você olha tudo isso de uma forma tão normal, tão comum, seus olhos não brilham mais. Você não sente mais alegria nem regozijo em olhar e contemplar as obras do Senhor. O testemunho de Caleb foi, eu estou tão forte quanto antes. E porque o tempo muitas vezes tem tirado de nós a força, porque nós somos apressados, somos inseguros, somos ansiosos, queremos as coisas do nosso tempo, passamos dias difíceis, dias atribulados, dias sofridos, fazendo esforços enormes que vão nos dar exaustão, nos enfraquecer, porque não sabemos esperar, queremos para ontem. E não é assim que as coisas acontecem. Ser forte não é ser precipitado. Ser forte não é fazer acontecer as coisas. Ser forte é estar debaixo da mão de quem faz acontecer. Meu é o poder, minha é a força, a magnificência está sobre mim. E aí você fica olhando e você fica começando a se cobrar com tantas coisas para fazer, tantas coisas para melhorar, tantas coisas para mudar. Você vai perdendo a paz, vai ficando angustiado e as vendas não vão acontecendo e as coisas não vão fluindo. E você percebe que essas coisas vão começando a ficar embaraçosas e cada vez mais embaraçosas. E você começa a atrair, ao invés da bênção, coisas ruins e embaraços. Por quê? Saiba esperar as coisas que Deus tem para você. Se você pegar as coisas no tempo errado, elas não serão bênçãos na sua mão. Elas serão embaraços. A mulher, quando ela está grávida, esperando um filho, por mais que ela queira que o filho nasça, ela espera o tempo adequado, o tempo certo. Aprenda a esperar aquilo que Deus tem para você. Eu quero falar agora em Juízes capítulo 6, um livro adiante, vá comigo, em Juízes capítulo 6, quando Neemias, ele conversa com o povo, ele diz assim no versículo 10 do capítulo 8, ele termina dizendo assim, a alegria do Senhor é a nossa força. Por que Neemias diz isso? Porque Neemias passou um período de muita tristeza, ao ver os muros caídos, ao ver as situações fendidas e tudo aquilo se perdendo. E ele descobriu que a alegria do Senhor é a força. Então, quando você fica impaciente, quando você fica abatido, quando as coisas parecem que escorregam da sua mão, quando você se vê no centro de toda a sua história, dizendo, meu Deus, depende de mim, o que eu vou fazer? Ora a Deus. Peça a Ele direção, fala, Senhor, me dê direção, me dá luz, a Tua palavra diz que o Senhor derrama luz em meio às trevas, abre o meu entendimento, mostra para mim o começo, eu não quero lá o meio, eu não quero lá o fim, eu não quero o resultado, eu não quero o ômega, me dá o inicinho do alfa, é só isso que eu só quero saber o primeiro passo, é só isso que eu quero saber, o que eu devo fazer, qual é o primeiro passo? Então o Senhor diz o primeiro passo para você fazer, o que é? E diz para você, tenha paz, sem paz você não me ouve,
Sem mansidão você não é ministrado. Sem paz você não me escuta. Sem paz você não recebe. Nós queremos direções de Deus, físicas, estruturais, mas nos esquecemos que tudo parte do nosso coração. Muitas vezes atribulado, muitas vezes desesperado. Um outro boicotador de força é coração ferido, coração ofendido. Você já viu uma pessoa de coração ofendido ser forte? Ser forte para saber calar no momento certo? Ser forte para saber falar no momento certo? Ser forte para poder ponderar e analisar logisticamente de uma maneira muito lúcida, muito factual? O que caracteriza a minha força e a sua força não é o que as pessoas pensam, o que as pessoas acham, é o que você faz pela sua própria vida e pela sua própria história. Você foi levantado por Deus para fazer uma história, para ter uma vida. E aí, quando você olha para você, você precisa olhar para a sua vida e alegrar-se. Você precisa olhar para a sua vida e aprovar-se. Paulo disse isso em Romanos. Bem-aventurado aquele que se aprova. A Bíblia diz assim, quando você vai para a sepultura, lá acabou as obras. Então, tudo que te vier à mão, tudo, faze conforme a tua força. Anota aí, Eclesiastes 9:10. Só anote. Para onde você vai na sepultura, não tem obras. Acabou. Por isso, tudo que te vier à mão, faze-o conforme a tua força. Uma coisa inadmissível diante de Deus é nós termos administrações incorretas com respeito às virtudes que Ele nos tem dado. E o que Satanás faz? Ele vai boicotar a minha força e a sua força. A primeira maneira dele fazer isso é usar o tempo contra nós, nos fazendo impacientes. E a segunda maneira é contemplar o nosso coração ofendido e colocar acima de tudo. Quantas vezes você já teve o coração ofendido na sua vida? Inúmeras. E só porque você é salvo e você tem Jesus, você nunca mais terá um coração ofendido? Não. Você terá coração ofendido porque você tem que exercitar o perdão. Só que quando eu e você colocamos o nosso coração ofendido acima da palavra, acima de Deus, nós perdemos a nossa força. É óbvio que o nosso coração ficará, vez ou outra, ofendidos. Nós lidamos com seres humanos, com pessoas. Nós mesmos fazemos coisas que nos ofendemos a nós mesmos. O que acontece com Gideão, que Gideão, ele estava passando um momento difícil porque todo o país estava. E a Bíblia diz assim, que ele foi malhar o trigo no lagar, você conhece a história da vida dele, e ele foi malhar aquele pouquinho de trigo, e Deus estava olhando para Israel, procurando um homem. Uma pequena atitude para fazer a diferença. E a Bíblia diz que Deus vê Gideão, e Deus se interessa por Gideão. E Gideão estava sofrendo, estava angustiado, estava com fome. Ele tinha família, era responsável. E só você que é pai e mãe, que é responsável pelos seus filhos, você sabe como é dolorido e como é responsável e como é pesado levar o pão para casa. E Gideão precisava alimentar a sua família. E a Bíblia diz assim, que ele estava malhando o trigo no lagar, de repente o Senhor aparece para ele. E o Senhor começa a conversar com ele. E a Bíblia diz que o coração de Gideão estava ofendido por toda aquela situação. Ele não se conformava em olhar para Israel passando por aquilo. Só que ele não considerou a hipocrisia de Israel, o pecado de Israel, a idolatria de Israel. É normal nós cobrarmos a Deus e fecharmos os olhos para a realidade e para a verdade. Isso acontece com muitas pessoas. Isso acontece quando ficamos ofendidos, nós dizemos assim, porque eu vou à igreja, porque eu trabalho, porque eu faço, porque eu procuro ser um bom cristão, porque eu procuro fazer as coisas da melhor maneira possível. O Senhor é testemunha disso. E muitas vezes nós tiramos os olhos daquilo que precisa ser consertado. Deus estava disposto a dar uma oportunidade para Israel. Deus estava disposto a reerguer Israel, usando Gideão. Mas Gideão estava com o coração ofendido.
Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando você está com o seu coração ofendido, a sua visão é distorcida. Quando você está com o seu coração ofendido, você não vê as coisas claramente, nem como Deus quer que você veja. Quando você está com o seu coração ofendido, você se torna a pessoa mais egoísta da face da terra. Você se torna egoísta. O egoísmo impera na sua vida. Você só vê o que você quer, o que você gosta, o que você precisa. Quando você está com o seu coração ferido, você olha para a sua vida e você não consegue enxergar as coisas boas. Você não consegue enxergar aquilo que Deus está fazendo, no que Deus está trabalhando. Você só consegue enxergar as obras do inimigo. Quando você está com o seu coração ferido, você muitas vezes conversa com Deus e tem os seus cultos religiosos, mas você não consegue abrir o seu coração. Você não consegue ser sincero para com Deus e dizer assim: eu estou zangado, eu estou triste, eu estou ofendido, porque as coisas não saíram como eu gostaria. Quando você está com o seu coração ferido, você procura pessoas para responsabilizar, isentando-se totalmente de quaisquer responsabilidade. E se eu fosse falar das reações que temos e comportamentos de corações feridos, eu ficaria aqui muito tempo. Cuidado com o seu coração ferido. Cuidado quando você fica frustrado. Cuidado quando você não gosta da sua vida. Cuidado quando você não gosta das coisas que aconteceram com você. Cuidado quando você ficou marcado por aquilo que aconteceu e elevou a sua dor acima das obras de Deus, acima da palavra de Deus. Nenhuma dor. Quando a Bíblia diz em Isaías 53, ele levou sobre si as nossas dores. O profeta não quer dizer que eu e você não sentiríamos mais dores, não é nada disso. Ele está dizendo que a morte de Jesus anulou o poder da dor sobre nós. Ou seja, eu e você não seríamos mais impedidos pelas dores, eu e você não seríamos mais boicotados pelas dores, eu e você não seríamos mais fragmentados pelas dores. Existem pessoas que não conseguem compreender a Escritura. O profeta Isaías diz, em Isaías 53, porque ele levou sobre si as nossas dores. Então você diz: meu Deus, por que eu estou sentindo dor se ele levou sobre si as dores? O que o profeta está querendo dizer é que nenhuma dor seria maior na sua vida que o amor de Deus. Que nenhuma dor seria maior que o poder da palavra. E que você não seria impedido por dor nenhuma, nunca mais. Quantas pessoas que você conhece na sua história pararam, estagnaram, morreram por causa das dores? E eu e você continuamos, e eu e você perseveramos, e eu e você lutamos, e eu e você temos conseguido colocar o Evangelho, a palavra, o poder de Deus, a força que vem do alto, acima das nossas dores. Isso porque isso é natural? Obviamente que não. Isso vem do Espírito Santo na minha vida e na sua vida. Ele tem nos ajudado todos os dias, todos os momentos, para que coloquemos o Evangelho, a palavra, o amor de Deus acima daquilo que sentimos. E a Bíblia diz que Gideão estava ofendido. E a Bíblia diz assim, em Juízes capítulo 6, versículo 12: então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valoroso, homem forte. Mas Gideão lhe respondeu: ah, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? Olha aí a dor. O que é feito de todas as tuas maravilhas que nossos pais nos contaram? Olha a cobrança, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Olha o passado. Porém, agora o Senhor nos desamparou. Olha o erro, o equívoco. Não era Deus quem tinha desamparado Israel. Foi Israel que abandonou Deus. Isso está escrito nas leis de Moisés. Quando vocês me abandonarem, virarem as costas para mim, adorarem outros deuses, eu os entregarei na mão dos inimigos. Isso está escrito, é mandamento. Não foi Deus quem desamparou Israel. Por isso que quando eu e você estamos doloridos, você não confie no que você sente, não confia no que você pensa, não confie no que você vê. Você é um risco imediato para si mesmo. Quando você está ofendido ou ferido por qualquer coisa, uma palavra, um sentimento, uma situação, algo que você... Cuidado com o seu coração ofendido, ele é muito perigoso. E a Bíblia diz assim, versículo 14, então o Senhor olhou para ele e diz: vai nesta tua força e livrarás a Israel das mãos dos midianitas, porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés e eu o menor da casa de meu pai. Você sabe a diferença de mediocridade e humildade?
Eu quero falar num lado de sinônimo um tanto mais bonito. Ser medíocre é se achar insuficiente, insignificante. E ser humilde é ser virtuoso. Ele não foi humilde aqui, ele foi medíocre. Isso não é humildade. Não é humildade. Dizendo que ele era o menor, e a casa era menor, e ele era o menor da casa. Não era humildade. Mediocridade. Quando você olha para aquilo que Deus tem para a sua vida, e ao invés de você olhar para Deus, ao invés de você olhar para as mãos de Deus, para o poder de Deus, você olha para a sua insignificância. Eu e você somos insignificantes desde quando nascemos para alguém, para alguma pessoa. Se fôssemos contar a nossa história de abandono, de rejeição, de descaso e assim por diante. Mas você foi, é e sempre será significante para uma pessoa que é mais interessante na sua vida do que qualquer outra, e ele tem nome. O que você precisa entender é que não importa o significado que as pessoas te deram. Não importa. Quando Deus fala com você, quando Deus mostra algo para você, quando Deus te dá a direção de uma coisa, não olhe para si mesmo, porque o que você vai ver não é nada bom. Você vai ver incapacidade, você vai ver erros, você vai ver insuficiência, você vai ver indignidade. Não é isso que Deus quer que você veja. Afinal, quando Ele te chama, Ele te chamou e Ele te chama para algo, Ele não sabia de tudo aquilo que estava chamando. Quando Jesus chamou Pedro, Ele não sabia que Pedro era frágil, era volátil e era tudo aquilo que era, sabia. Então, quando você se relaciona com a palavra, por favor, não olhe para si. Quem tem que olhar para você é o Espírito Santo e depois dirigir os seus olhos para onde Ele quer que você olhe. Entenda isso. Quando Deus chama Gideão, Gideão olha para quê? Ele olha para o status da sua família. Deus não queria a primeira tribo de Israel, não. Deus não queria o homem mais importante, não. Deus queria Gideão, pronto. Você acha que não tinha pessoas melhores do que eu e você? É óbvio que sim. Mas as escolhas de Deus, quando Deus escolhe para prosperar, quando Deus escolhe para abençoar, quando Deus escolhe para crescer, quando Deus escolhe para fortalecer, Ele escolhe segundo a sua presciência, segundo o seu conselho. E quando Deus escolhe você, não olhe para as suas faltas de atributos, não olhe para as suas faltas de adjetivos, olhe para a grandeza dEle. Gideão devia ter olhado e dito: olha, o Senhor é grande e misericordioso. É para isso que eu vou olhar. Moisés cometeu o mesmo erro. Vai nessa tua força, homem valoroso. Eu quero falar do terceiro sabotador. Quero que você vá comigo em Juízes capítulo 16. Quero falar sobre quebra de aliança. Não quebre a sua aliança com Deus. Não quebre a sua aliança com Deus. Todos nós prosperamos na fé, todos nós prosperamos espiritualmente, todos nós crescemos espiritualmente, todos nós somos graduados, todos nós crescemos. Toda vez que Deus dá uma visão, Ele dá uma visão para Jacó de uma escada para subir, Ele dá uma visão para Ezequiel de um rio que se aprofunda, Ele dá visões de crescimento, de progresso, de prosperidade. E eu quero dizer uma coisa para você, e você não pode, de forma alguma, retroceder. A Bíblia diz: aquele que põe a mão no arado não pode olhar para trás. Não quebre a aliança que Deus tem com você. Onde você chegou é dali para frente e não para trás. Onde você chegou, essa maturidade que você chegou, esse compromisso que você chegou, essa estrutura que você chegou, essa fé que você conheceu, esse evangelho que você assumiu, esse Deus que você serve, não retroceda, não faça isso. Quebra de aliança é enfraquecimento. Não quebre alianças. E o porquê você diria que eu quebraria alianças? Por causa de seres humanos.
Satanás usa seres humanos para que você quebre aliança com Deus. E quando você quebra aliança com Deus, quando você coloca um ser humano no lugar dele. Ele diz A, e o ser humano precisa que você faça B, e você faz o B, ao invés do A. Porque você considera mais o ser humano, porque você tem dó, você tem compaixão, porque você não quer quebrar aquela amizade, você não quer desfazer, você não quer magoar aquela pessoa, ou você não quer entristecer aquela pessoa, sendo que a Bíblia começa dizendo em Levítico, e termina lá com o Senhor Jesus, e termina em Hebreus dizendo assim, repreenda o seu próximo, para que o sangue dele não caia sobre a sua vida. Uma coisa muito interessante que eu e você precisamos entender é que o nosso relacionamento com Deus, ele deve ser maior do que tudo e todas as coisas. E eu e você precisamos entender e compreender sobre obedecermos a Deus. Não andarás com o intrigante entre o teu povo, não te porás contra o teu sangue do teu próximo, eu sou o Senhor, não odiarás a teu irmão no teu coração, não deixarás de repreender o teu próximo, por causa dele não sofrerás pecado. Quando você não repreende uma pessoa, isso está em Levítico 19, versículo de número 17. Quando você não repreende uma pessoa, você não coloca essa pessoa dentro do contexto correto, o pecado dela está sobre você. O que acontece com Sansão? Sansão coloca os seus relacionamentos acima de Deus. Hoje eu nem vou falar sobre o quesito sexual dele, não. Hoje eu vou falar sobre quando você considera uma pessoa mais do que Deus. O apóstolo Paulo diz uma coisa muito interessante, e esse texto marcou a minha vida de um tempo muito especial. Ele diz assim, vocês são sofredores, e ele explica. Quando vocês permitem que pessoas ponham vocês em servidão, quando vocês permitem que pessoas aprisionam vocês, devoram vocês, ferem o rosto de vocês, quando vocês permitem que pessoas se levantem sobre vocês para agrilhoar vocês, vocês sofrem o dano. Não coloque ninguém acima de Deus. Satanás usará o seu pobre filhinho, a sua pobre filhinha, o seu pobre cônjuge, a sua pobre mãe, para te corromper. Aquilo que é certo e que é justo, não tem avesso, só tem direito. Não faça isso. O que é certo, é certo. Quando você quebra aliança com Deus, quando a sua ação para com uma pessoa é errada, mas você faz porque você não tem coragem de fazer o contrário. Você considera aquela pessoa muito mais do que a Deus. Só que você não consegue dizer isso nem assumir isso. Juízes 16. Ela disse assim, versículo 15, como dirás, tenho-te amor, não estando comigo o teu coração? Já 3 vezes zombastes de mim, 16, 15, e ainda não me declarastes em que consiste a tua grande força. Em que consistia a força de Sansão? Na aliança de nazireado que ele tinha com Deus. A minha aliança com Deus, a sua aliança com Deus foi comprada por Jesus Cristo. Nenhum filho, nenhum pai, nenhuma mãe, ninguém pode estar entre você e o Senhor teu Deus. Ninguém. Ele está acima de tudo e de todas as pessoas. E a Bíblia diz assim, que ela importunou tanto o coração dele, que ele abriu o coração. E ele disse assim, nunca passou, versículo 17, navalha na minha cabeça, porque sou nazireu de Deus desde o ventre de minha mãe, se viesse a ser rapado, ir-se-ia a minha força e me enfraqueceria, e seria como qualquer outro homem. E foi o que aconteceu. Para eu terminar, eu quero que você vá comigo em 1 Reis, capítulo 19. Quando você não sabe interpretar os tempos de Deus, quando você tem o coração ofendido, quando você quebra alianças e quando o comportamento dos outros é mais relevante do que o seu. Não, peraí. Aquela pessoa não me tratou da maneira que eu esperava. Mas peraí,
O comportamento é dela ou meu? É dela. Então, peraí. Então, o meu comportamento, qual que é? O que eu devo fazer? Eu devo dar relevância, porque aquela pessoa não respondeu, não comportou-se como eu queria, como eu acho que deveria ser, ou eu devo dar irrelevância, porque o que importa é o meu comportamento. O que é que você acha? Ah, pastora, mas aí a senhora está pedindo demais, a senhora está pedindo muito maturidade. Mas não é para isso que você está no reino de Deus? Quantas pessoas já perderam a força por causa de comportamento alheio? Ah, eu estou decepcionada com o ser humano. Nossa, o ser humano, olha, é algo que me deixa fraco, me deixa desanimado. O ser humano, como pode? A Bíblia diz, olhai para o autor e consumador da tua fé. E olharam para ele e foram iluminados. Jesus nunca vai decepcionar você. As pessoas, eu vou dizer uma frase que é igual chiclete. Elas só dão o que tem. Elas só dão o que tem. Você não vai tirar abacate de um pé de laranja. Elas só dão o que tem. Somos nós. Deixa eu te explicar um problema meu e seu, tá? Alguns de nós temos nos livrado disso, mas deixa eu te explicar um problema. Alguns de nós temos uma visão comprometida com a nossa expectativa. Eu olho para você e eu tenho uma expectativa sobre você. E eu tenho uma ilusão sobre você. E eu começo a criar na minha mente uma persona. Eu começo a criar um indivíduo. E como eu crio esse indivíduo? Segundo as minhas necessidades. Eu preciso de simpatia, e eu vi um pouquinho de simpatia, eu já te digo que você é simpático. E eu preciso de bondade, eu já vi um lance de bondade, e eu já acho que você é bondoso. E eu começo a criar aquele biotipo, aquele estereótipo daquela pessoa. Mas por que eu estou criando? Porque eu tenho expectativas do lado de fora. Eu tenho expectativas humanas. Eu preciso enxergar nas pessoas o que eu preciso enxergar nas pessoas. Eu vou contar de novo a história da hortinha, que está escrito em Cantares, capítulo 4. Você é o jardim do Senhor. E tudo que você precisa tem que ser plantado nesse jardim, nessa horta. Se você querer começar a pegar coisas da horta dos outros, não vão dar certo. Você precisa parar com as expectativas alheias. Pare com isso. Pare de achar que as pessoas são. Você não tem que achar. As pessoas não precisam da minha concepção, nem prévia e nem consumada. Eu posso conviver com pessoas sem achar. O que você acha de mim? Não sei. O que você acha? Eu não sei o que eu acho de você. Eu nunca pensei nisso. Nunca parei para pensar sobre você. Fala aí o que você quer saber. Fala aí o que você pensa. O que acontece com Elias? Elias era um homem forte, muito forte. Você não pode negar isso. Firme, dedicado, compromissado. Só que ele amava Israel, como um bom judeu, como um bom profeta. E tudo que ele fez na vida dele, liderando as escolas de profeta, que não eram fácil, eram várias escolas, sendo usado por Deus para aquela tarefa dos 3 anos e meio de seca, não foi fácil. Enfrentando os profetas de Baal, de Azera, matando, foi difícil para ele. De repente ele vê, e ele não vê resultado no povo. Ele vê que todo o trabalho que ele fez foi inútil. E diz, Deus, eu chovi no molhado, mas a chuva não era dele, é de Deus. O povo não era dele, era de Deus. Mas ele estava dando a vida dele por aquilo. Foi só ele que cometeu esse erro? Não. Moisés perdeu a terra prometida por causa do povo também. Nós cometemos erros que comprometem a nossa história, o nosso legado e a nossa vida. Porque nós esperamos que as pessoas sejam aquilo que nós desejamos que elas sejam.
E a Bíblia diz que ele ficou tão desgostoso e tão triste. E eu quero dizer uma coisa para você, que é pai que está vivo, que pretende viver aí uns 10, 15, 20 anos, sei lá eu quanto tempo você pretende viver. Prepare-se. Porque o apóstolo Paulo diz a Timóteo, no capítulo 3, nos nossos dias, nós viveríamos dias que as maiores dores seriam provocadas pelos seres humanos. Pessoas desafeiçoadas, pessoas que não gostam de pessoas boas. Se você é uma pessoa boa, você vai ser indesejada. Então prepare-se para isso. Nós temos que estar preparados para isso. E você vai dizer aquela frase famosa, eu faço, e ninguém vê. Por quê? Seja bem-vindo ao nosso tempo. Seja bem-vindo à ingratidão como resultado. Seja bem-vindo. Você vai olhar para os seus filhos e você vai pedir o mínimo. O mínimo. Ele vai olhar para você, assustado daquilo que você está pedindo. Você diz, Deus, mas ninguém está enxergando o que eu faço? Não, ninguém está enxergando o que você faz. Elias, porque tudo que ele esperava era o mínimo. Eles viram Deus responder com fogo. Não, peraí, eu estou ficando louco. Não é por mim, eu não quero que ninguém me escute, não. Eles viram o fogo descer, eles viram. Mas peraí, mas nem assim. Nem assim. E a Bíblia diz assim, que ele ora para Deus, diz, eu quero morrer, eu não quero mais viver. Um dos sabotadores de força é você olhar para o comportamento alheio. Quando você olha para as pessoas que estão ao seu lado e você diz assim, eu não acredito. Eu não acredito. Eu não acredito. As pessoas mudam, sim ou não? Sim. E aí você diz, eu acredito que as pessoas mudam, eu acredito que as pessoas mudam. E aí você olha para uma pessoa, você conhece ela há 50, 60 anos, ela não muda. Aí você fala, meu Deus, mas olhe para aquelas pessoas que mudam, aquelas pessoas que acreditam e que recebem a oportunidade da parte de Deus e melhoram. E a Bíblia diz assim, que Elias pediu para Deus para morrer e Deus sustenta ele com pão e água. E a Bíblia diz assim, no versículo de número 8 do capítulo 19 de 1 Reis, levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Você pode dizer glória a Deus? Eu quero que você se coloque de pé. Eu quero ler um texto para você. Na verdade, 2 textos. A Bíblia diz em Isaías capítulo 30, versículo 15, porque assim diz o Senhor, o Santo de Israel, voltando e descansando, sereis salvos. No sossego e na confiança estará a vossa força. Primeira coisa que você deve fazer, uma virtude de 3 letras, paz. Enquanto você não tiver paz e sossego, você não vai entender a direção de Deus. Você não vai compreender a direção de Deus. Paz, sossego, tranquilidade. Não se perturbe. A sua perturbação é vantagem para o inferno. Tenha paz. O diabo vai começar com cobranças, te cobrando. Você deveria ter feito, porque você errou, porque... Paz, põe a sua alma em ordem. Chega, para. É o poder de Deus na minha vida. É a força de Deus na minha vida. Desfrute aquilo que o céu tem te dado. Eu vou ler outro texto para você. Se você há muito tempo não tem pedido, eu quero convocar você nessa noite para pedir para Deus força. Força para vencer o tempo, para vencer o coração ofendido, para vencer e não quebrar a aliança com Deus, e força para não se vincular ao comportamento alheio. A Bíblia diz, o Senhor dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os moços cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Satanás está ao teu derredor, bramando,
para minar a sua força, por meio das ações do tempo, fazendo você ficar impaciente, fazendo você ficar com o coração tão dolorido, tão ofendido, em que você não queira mais perseverar, não queira mais e queira desistir, fazendo você quebrar as alianças com Deus, colocando pessoas acima e depois se decepcionando com essas mesmas pessoas. E por último, se fiar no comportamento alheio de tal maneira em que você olhe para as pessoas e perca a força. Eu quero que você nessa noite peça a Deus: eu preciso retomar as minhas forças. Eu quero a força que eu tinha lá atrás, quando eu sabia começar, quando eu tinha condições de sonhar, quando eu fazia planos e meu coração batia mais forte. Eu quero aquela força quando eu não olhava para ninguém, eu olhava só para o Senhor. Quando eu não contava com ninguém, eu contava só com o Senhor. Eu quero essa força. Eu quero que você feche os seus olhos. Eu quero que você ore com Deus agora. Eu quero que você fale para Deus: Senhor, eu quero as minhas forças multiplicadas. Eu quero que você identifique neste momento os sabotadores da tua força. Se o seu coração desgostoso, ferido, ofendido, e você se sente uma pessoa fraca, fale com o Senhor agora. Deus, nós estamos aqui. Viemos nessa noite como valentes, como heróis da fé, que tiramos a força da fraqueza, Deus. Queremos as nossas forças renovadas, as nossas forças que nos faz simples, humildes, que nos faz sonhadores, que nos faz pessoas que querem ser abençoados. Deus, o quanto eu quero ser abençoada, o quanto o teu povo quer ser abençoado. Às vezes nós dizemos: eu quero ser uma pessoa abençoada, mas nós trabalhamos contra a história da nossa vida, nós trabalhamos contra a obra do Senhor na nossa vida. Então, Senhor, em nome de Jesus agora, cada um de nós vai identificar o sabotador da força agora. Cada um de nós vai identificar aquilo que está minando a nossa força, todo desgosto, toda aflição, toda tristeza, toda aquela pessoa que Satanás usa para minar a sua força. Eu quero dizer uma coisa para você: quando é que você, no início da sua jornada, precisou de alguém? Quando é que você contou com alguém? Não era somente Deus e você, não era Deus te curando, Deus te sustentando, Deus te levantando, Deus te abençoando. Então, olhe para o Deus que te chama em particular, olhe para o Deus que te ama, que tem te abençoado, que tem te dado pão e água do céu para beber e para comer, para que você caminhe e termine a sua jornada. Olhe para Deus em nome de Jesus Cristo. Tudo aquilo que o inimigo tem levantado contra a sua vida, tudo aquilo que o inimigo tem levantado para sabotar a sua força, que seja repreendido em nome do Senhor Jesus. Que a mão do Senhor se estenda sobre ti, que o poder do alto venha sobre a sua vida e que você venha a partir de agora lutar e batalhar espiritualmente contra todos os instrumentos de Satanás. Se o seu coração está ferido, peça para o Espírito Santo de Deus lavar sua alma, limpar seu coração. Se você quebrou aliança com Deus, refaz essa aliança neste momento e diga: Senhor, só existe um trono na minha vida e é o seu. Diga ao Senhor agora, levante a sua voz e clame a Deus. Senhor, nós te pedimos pelo Gabriel, pela sua família, pela Cristiane, pelo Ed Pereira, pelo seu filho Gustavo, pelo Cláudio, sua família. Deus, pessoas que precisam de restauração, de libertação, sua graça, seu favor, sua misericórdia. Diga amém. Não se assente, você consegue pegar o pão em pé e passar para o seu irmão, que eu quero que você fique de pé enquanto nós vamos cantar uma canção, e que você continue orando, em nome de Jesus. Pegue o pão, feche os seus olhos e continue orando. Diga: Senhor, nesta noite eu preciso das minhas forças renovadas. Diz a Ele: oh Deus, nós confiamos em Ti. Renove as nossas forças, nos dê autoridade espiritual. Tua palavra diz que nós pisaríamos na cabeça de escorpiões e serpentes. Oh, Babaxi. Vem, Espírito.
Espírito Santo, vem Espírito Santo, revista o teu povo de autoridade. Que todos os planos do inimigo sejam frustrados. Que todo ataque de Satanás seja frustrado. Nós nos negamos em sermos enfraquecidos por Satanás. Oh, Babaxi. Oh, Deus está contigo, é isso que importa. Deus olhou para Gideão e disse assim: eu sou contigo. O Senhor está dizendo para você nessa noite: eu sou contigo. Receba isso dentro do seu coração. Eu sou contigo. Eu sou aquele que desembaraça o teu caminho. Eu vou diante de você. Tenha paz, tenha sossego. Sua força depende do equilíbrio da sua alma, depende do sossego da sua alma. Elimine toda a perturbação do seu ser nesta noite. Faça como Davi. Eu me deito nos pastos verdejantes. Sou refrigerado pelas águas tranquilas de descanso. Deus, tire toda a perturbação da nossa alma, toda angústia, todo medo, toda insegurança, toda timidez. Medo do que, Deus? Medo do que? Se tu estás conosco, fala para sua alma: minha alma, você tem medo do quê? Do que você tem medo? O Senhor está contigo. O Senhor te reveste de autoridade. Diga para sua alma: não temas, ó minha alma. Confia no Senhor. Confia nele. Você sempre confia nele. Ele está com você todos os dias da sua vida. Ele está com você. Ele está com você. Ele escreve nas tábuas do teu coração: eu sou o teu Deus forte. Eu sou aquele que te ajuda. A tua sombra, a tua fortaleza. Eu sou o bálsamo da tua vida. Nenhuma dor pode ser maior que o amor do Senhor por você. Oh, Espírito Santo, renove as forças. Renove. Todo o Senhor, renove as minhas forças. Nesta noite eu quero sair daqui renovado. Chega de exaustão, chega da dor, do sofrimento. Oh, Senhor, nós declaramos que não vamos dar mais atenção àquilo que o diabo quer prender a nossa visão. Diz para ele: eu não quero mais. Não quero mais dar atenção àquilo que o diabo quer prender minha visão. Eu quero dizer que os meus olhos estão fitos em ti, naquilo que o Senhor fez, naquilo que o Senhor faz e naquilo que o Senhor vai fazer, porque aquele que começou a boa obra vai completar. Eu quero que você diga para Deus: Deus, as coisas estão muito mais melhores do que antes. Você pode dizer isso? Muito melhor do que antes. E eu confio em ti. E o mesmo Deus que melhorou vai mudar, vai concluir a obra. Eu creio, Deus. Eu creio na tua palavra. Eu creio no mover do teu Espírito. Eu creio. O Senhor é Deus sobre a minha vida, Deus sobre o meu coração. E eu vim aqui nesta noite para recobrar as minhas forças. Eu quero ter força para permanecer, para ter autoridade espiritual, para expulsar Satanás e todas as suas miríades das regiões que o Senhor quer que eu cresça. Eu não vou permitir que Satanás esteja nas regiões do meu crescimento. Eu vou crescer, eu vou prosperar. Eu não vou aceitar que Satanás me enclausure e limite a minha jornada, e limite a minha trajetória. Eu vou crescer, eu vou melhorar, eu vou mudar, eu vou prosperar, eu vou alcançar os sonhos que Deus tem para minha vida. E em nome de Jesus, nesta noite, eu bebo da água, da fonte, eu como do pão do céu, porque eu preciso ter forças renovadas para mudar aquilo que é condizente à humanidade,
para entregar aquilo que é condizente ao céu e para resistir todas as forças malignas na autoridade do Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus, eu declaro o poder do Senhor sobre a minha vida, em nome de Jesus. Diga amém. Eu quero que você coma o pão. Pai, sabemos que o teu povo se apresentava diante do Senhor com as primeiras ofertas, os primeiros frutos, os feixes mais gordos, mais cheios, mais verdes, mais abençoados, declarando que era o Senhor, o provedor de todas as coisas. Nós declaramos que nesta noite, o Senhor é o provedor para o mês de agosto. Te pedimos que a porta da prosperidade seja aberta, dos bons negócios, que todo embaraço levantado pelo inimigo caia por terra em nome de Jesus. Todos os dardos inflamados que alcançaram corações, almas, regiões, sejam quebrados em nome do Senhor Jesus. Que tendas sejam alargadas, que cortinas sejam esticadas, que lugares sejam ampliados. Em nome do Senhor Jesus Cristo, toda a força das trevas seja maniatada, amarrada, aprisionada. Que todo lugar onde o Senhor tem para você, que é o lugar do seu crescimento, onde Satanás tem colocado seus acampamentos, inibindo a sua força, inibindo a sua coragem, inibindo a sua fé, hoje são desalojados, desapossados, assim como Jefité disse aos inimigos: Deus destruiu Quemós e desapossou a terra para nós. Nesta noite o Senhor destrói principados e potestades que estão na sua região de crescimento, e o Senhor te reveste de forças para você identificá-los, desbancar todas as forças das trevas. Receba em nome de Jesus a ministração do poder da palavra de Deus. Não haverá força para o medo, não haverá força para a angústia, não haverá força para embaraço, para contrariedade, não haverá força para o inimigo, porque a força está contigo. O Senhor teu Deus é com você, Ele desembaraça o teu caminho, Ele te dá mãos para guerrear, pés como de corças para elevar-se acima das suas alturas. Em nome do Senhor Jesus Cristo, todo medo é repreendido, toda timidez, todo grilhão de Satanás sobre a sua vida é desfeito, em nome do Senhor Jesus. Diga amém. Levante a sua mão direita para o alto e diga assim: assim seja. As bênçãos do Senhor sobre a minha vida, a mão do Senhor sobre a minha história, o poder da palavra de Deus correndo como um rio, regando terrenos onde eu vou chegar, com as sementes que Deus tem colocado nas minhas mãos. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que a mão do Senhor abençoe você, empresário, profissional liberal, pessoa que trabalha por conta, que o Senhor venha abrir as portas diante de você, preparar o teu caminho, quebrar tudo e qualquer impedimento. Você que é trabalhador, registrado, que o Senhor abençoe você, as suas mãos, que você cresça no ambiente do seu trabalho, honrando o seu patrão, honrando o seu trabalho e amando aquilo que Deus coloca na tua mão. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Diga amém. Dá um abraço no seu irmão, Deus te abençoe. Você que quer oração, pode vir aqui à frente, em nome de Jesus. Eu sei que estás comigo, eu sei que estás comigo, eu sei que não me deixas sozinho em minhas lutas. Eu sei que me ajudará pra agradar em meu coração. E tu eu sei que estás comigo, eu sei que não me deixas sozinho.